E aí galera, salve torcida tricolor, hoje todo mundo mais aliviado, né? Mais tranquilo, passou o nervosismo da estreia, a ansiedade para essa estreia na Libertadores e com uma vitória, é claro, tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais fácil, um jogo dificílimo, como esperado, até mais do que esperado talvez, o próprio técnico Abel Braga falou isso depois da partida, né? Um jogo repleto de acontecimentos inesperados, né? Uns bons, outros ruins, mas que no fim das contas parecia que os deuses do futebol estavam conspirando diretamente a favor do Fluminense. Parecia que era proibido o Fluminense perder por mais que fizesse por onde, por mais que tenha tentado em alguns momentos, mas não teve jeito. O Fluminense tinha que ganhar e ganhou o Milionários fora de casa. E eu vou trazer alguns pontos aqui sobre essa vitória, sobre esse resultado, que é fundamental, que encaminha a classificação, não garante nada, mas deixa muito bem encaminhada essa classificação para a terceira fase da Libertadores em São Januário, na próxima terça-feira. Antes, pedindo só a vocês aquele like, é importantíssimo aqui para dar uma moral no vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, está chegando por aqui agora, já deixa a inscrição também, que é muito importante, fortalece aí a gente e ative as notificações, porque aí você sempre vai receber informação exclusiva e muita opinião aqui no canal do Lessa, beleza, pessoal? E como eu fiz na live pós-jogo de ontem, que está aqui no canal também, e como eu sempre faço, né, ou tento fazer uma análise equilibrada, uma análise isenta, o máximo possível de emoção, para que vocês possam tirar as conclusões, as suas próprias conclusões, né? Porque eu sempre faço questão de enxergar erros que estão acontecendo nas vitórias e méritos também, evoluções, até nas derrotas. Eu acho que o objetivo tem que ser sempre esse, né? Um equilíbrio, um bom senso. E por si só, evidentemente, é uma vitória que tem que ser muito comemorada, muito valorizada, né? Por mais que o Fluminense tenha tido um homem a mais em campo, o próprio Abel disse que com a altitude fica meio que igualado, né? E depois do segundo tempo os jogadores foram sentindo bastante, mas alguns erros, né, vêm se repetindo desde o início da temporada. E eu separei um trecho, uma resposta aqui do técnico Abel Braga na entrevista coletiva, que eu vou colocar aqui para vocês agora, para depois a gente falar sobre isso, sobre o que o próprio Abel disse. Vamos ver. Porque nós hoje ficamos devendo muito a nível de criatividade. Tivemos 60% de posse de bola contra 40%. Tivemos 32 vezes dentro do último terço do campo, na parte ofensiva. Mas fomos uma equipe, não vibrou, não sei, sinceramente. Eu acho que é difícil cobrar, eu vou saber isso quando conversar com eles. Acho que o problema altitude teve uma influência grande. Pois é, o Abel fala que faltou criatividade, né? O Fluminense teve mais de 60% de posse de bola, mas não conseguiu criar como poderia ter criado. Mas não soa incoerente isso? Porque o Abel não escala um articulador, um criador no meio-campo, um homem de criação, um cara que pode justamente fazer essa função de criar mais jogadas, de deixar os atacantes numa situação melhor para finalizar. O Fluminense sente falta disso e vem sentindo desde o início da temporada. E a gente já falou várias vezes sobre isso aqui. O Martinelli entra no segundo tempo e muda completamente o jogo, fazendo o quê? Uma função de camisa 10. Ele não entrou para isso, mas fez, arrebentou o Martinelli. Para mim foi o melhor em campo, mudou o jogo. Deu 3 passes sensacionais, né? Um deles resultou no gol do Luiz Henrique. E foi justamente esse jogador, da bola em profundidade, daquele passe que quebra linhas. É isso que o Fluminense está sentindo muita falta. E o Abel parece reconhecer isso. Aliás, foi uma entrevista coletiva sóbria dele, reconheceu erros, reconheceu que o time não foi tão bem. Ele disse até, vamos tentar entender o que aconteceu, se foi a altitude, mas enfim, não vibrou, não funcionou tão bem. Porque é verdade que o Fluminense ficou desde o início do jogo com um homem a mais, mas que no primeiro tempo não conseguia criar, tanto ele mesmo admite, e a gente viu essa situação se repetir em vários jogos do Campeonato Carioca contra times mais fracos. Né? Contra o Nova Iguaçu foi assim, por exemplo, que é um time horroroso. E como melhorar isso? Se você não tem um articulador em campo,
Se você joga com 3 zagueiros, os atacantes estáticos, o Fred estava assistindo o jogo dentro de campo até se lesionar, infelizmente. O William Bigode também não conseguiu produzir. E aí o time acaba ficando previsível. Toca a bola com muita lentidão, sai jogando, trocando para lá, passa para cá, para lá, muito lento. O que ajuda também em relação a ser previsível. E na defesa, uma dificuldade na recomposição, uma lentidão também na recomposição. Tanto é que o gol do Milionários sai exatamente assim. E a gente viu também essa cena em outros jogos do Campeonato Carioca. Então a ponderação que eu faço, né, as ressalvas que eu faço, mesmo diante de uma vitória importante, é para que esses erros possam ser corrigidos, que o Abel possa entender que ele precisa fazer algumas mudanças, que ele precisa fazer ajustes. Eu sei que ele sabe disso, ele mesmo reconheceu, mas tem que colocar isso em prática. Porque a gente está vendo algumas situações se repetirem. E aí vai chegar, talvez não contra o Milionários, mas na próxima fase, e depois que der merda, que a derrota acontecer, que batendo na madeira que a eliminação acontecer, aí não tem mais o que falar, aí já era, aí já foi. Então é ótimo poder corrigir os erros em cima de vitórias. São 8 vitórias consecutivas, uma marca muito expressiva. Isso não acontece desde 2011. O Fluminense está invicto a 6 jogos na Libertadores, maior sequência da história do clube. Tem uma defesa que está sendo pouco vazada. Tudo isso são números importantes, são números relevantes e que a gente precisa destacar. Assim como tem que ser exaltada uma vitória como foi contra o Milionários. Mas a gente precisa... É impossível não levar em consideração que a expulsão do Sousa logo no início do segundo tempo, do primeiro tempo, logo no início do jogo, muda completamente a partida. A defesa do Fábio, no pênalti, é salvadora. O Milionários ia fazer 2-1 ali, e aí, o que ia acontecer? Durante muito tempo que esteve com um homem a mais em campo, o Fluminense não conseguiu se impor mais uma vez. Pelo contrário, em certos momentos, foi pressionado pelo Milionários, que estava muito mais no campo de ataque, chegando. O David Braz, além de ter feito o primeiro gol, tirou uma bola do Ruiz que ia ficar de frente com o Fábio. Então, assim, são sinais que o Fluminense, que o time vem dando em campo, são sinais que mostram que mudanças precisam ser feitas, que ajustes precisam ser feitos. E essas mudanças e essas correções, elas precisam acontecer agora, enquanto há tempo. Agora, enquanto o time está ganhando. Não depois que a vaca for pro brejo, não depois que der merda. Então, assim, tudo isso é nesse sentido. As ponderações que eu faço, né, apesar da vitória ter sido fundamental, assim, é claro que teve talvez um componente de sorte e tal, em algumas situações, né, fatores que contribuíram, que facilitaram o caminho do Fluminense, vamos dizer assim, mas evidentemente o time teve méritos, né? Os jogadores entraram bem, o Ganso entrou bem cadenciando o jogo, né? Entrou para fazer, o Arias entrou bem, novamente no lugar do William Bigode, mais uma vez, né? A própria Cris Silva melhorou no segundo tempo com a atuação, depois em termos de atuação, depois da entrada do Arias. Enfim, os sinais estão aí. Praticamente todos os jogos a gente vem discutindo a mesma coisa. Resta o Abel fazer as mudanças que tem que fazer. A escolha pelo Fábio, ontem eu até falei isso no Twitter, né? Que eu achava incoerente também tirar o Marcos Felipe, já que ele não tirou o Fred, já que ele não tirou o Bigode, e até de uma certa forma injusta, porque o Marcos Felipe vinha fazendo bons jogos, mas o Fábio mostrou a diferença que ele faz. E quando eu falei isso, obviamente, não estava em discussão a qualidade do Fábio, né? Isso aí não se discute, não sou maluco, né? O Fábio é um goleiro espetacular, é um goleiro excepcional, e mais uma vvez mostrou isso, e vai ser o titular, né? Só que eu achava que isso fosse acontecer quando o Marcos Felipe falhasse, ou quando ele tivesse uma fase ruim e tal. Mas é isso, o Fábio é um goleiro, é pegador de pênalti, que é um diferencial, talvez, né, um dos maiores em relação ao Marcos Felipe. É um cara muito experiente, então não tem nada a ver com a qualidade do Fábio, apenas uma questão de coerência dentro das decisões que são tomadas em relação à escalação do time titular. Aliás, por falar em Fábio, vamos ver aí o que disse o Fábio depois da saída do estádio Alcampim. Mas é só agradecer a Deus, torcida de todo mundo aí, com certeza
A torcida tricolor estava apreensiva, né, que era um momento importante, e agradecer a todos que me receberam bem. Eu dedico a todos e a Deus toda a honra, toda a glória. Tamo junto aí, primeiro passo foi dado. Então é isso, galera, o Fluminense conseguiu uma vitória fundamental, espetacular, né? Muito importante. Tem jogo que você tem que ganhar, não importa como. Foi o que o Fluminense fez ontem. Mas esses detalhes, esses erros, esses problemas, eles não aconteceram no jogo contra o Milionários. Eles vêm acontecendo desde o início da temporada. E eu acho importante alertar para isso, atentar para isso e saber que o time precisa melhorar em alguns aspectos, que isso é fundamental e pode ser determinante nos jogos que vão vir por aí. Feito isso, é curtir, evidentemente, essa vitória, né, que não garante classificação, como eu disse, mas encaminha muito bem essa vaga na terceira fase, jogo da próxima terça-feira em São Januário, para decidir a classificação, e o Fluminense, evidentemente, é favorito e tem todas as condições para isso. Mas, Abel, os sinais estão aí, Abel. Não dá para ignorar. Tem muita coisa, o campo está falando, e a gente precisa refletir sobre isso. Valeu, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês discordam, o que vocês concordam. E o like também, muito importante, mais uma vez, reforçando aí. Deixe o seu like, sua inscrição no canal, que é fundamental, beleza? Tamo junto, até a próxima.